Olá, hoje a gente vai fazer o trabalho de farmacobotânica em vídeo. Vamos falar sobre a valeriana e o trabalho será apresentado por Carolina Nascimento, Gabriele Mendes, Larissa Pacheco e Nicole Abib. Bom, para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre o histórico da valeriana. A valeriana officinalis tem sido usada como planta medicinal há mais de 2.000 anos, desde o tempo da antiga Grécia e Roma, onde já a usavam como diurético, analgésico e espamolítico. Os seus usos terapêuticos foram descritos por Hipócrates e mais tarde também por Dioscórides. No século II, Galeno já prescreveu esta planta para a insônia. Dioscórides e Galeno referem-se à valeriana às suas obras como fu, uma expressão de aversão devido ao seu odor desagradável. Ele descrevia o uso da valeriana para o tratamento da epilepsia em crianças e adultos. O nome valeriana só começou a ser utilizado por volta dos séculos 9 ou 10. Acredita-se que a palavra teria vindo do latim valeri, que significa estar saudável ou forte. Há também a hipótese de que tenha vindo o nome da planta através da honra ao Publius Aurelius Licinius Valerianus, imperador de Roma entre 253 a 260. Nos finais do século XVI, o italiano Fábio Columma, que sofria da doença, relatou a sua cura pessoal por ter tomado a raiz de valeriana em pó, o que parece ter controlado as crises. 50 anos depois, foram relatados por Domênico Sparananos mais 3 casos de sucesso da valeriana no tratamento desta doença. No entanto, nos finais de 1700, começou a ser posta em causa a eficiência da valeriana na epilepsia. O valor da valeriana como planta anti-espasmolítica e promotora do sono estava bem estabelecido nos séculos 17 e 18. Já em meados do século 19, esta planta foi considerada como estimulante, pois causava os mesmos sintomas que se julgava tratar e, por este motivo, caiu um pouco em descritério. Agora, em relação ao nome popular adotado na farmacopeia, a valeriana pode ser encontrada como erva dos gatos, valeriana menor, valeriana selvagem e valeriana silvestre. Já o seu nome farmacopeico é a valeriana em si. O nome científico é Valeriana officinalis e a família botânica é Caprifoliaceae. Em relação às características, a droga vegetal ela consiste dos órgãos subterrâneos, ou seja, das raízes, rizomas e estolões, que são secos, inteiros, fragmentados da Valeriana officinalis, contendo pelo menos, no mínimo, 0,3% dos óleos essenciais e, no mínimo 0,17% de ácidos sesquiterpênicos totais expressos em ácido valérico. Quanto à identificação macroscópica, a droga vegetal é composta por rizomas e muitas raízes fasciculadas e estolões subterrâneos que emergem do rizoma. O rizoma é castanho acinzentado a castanho amarelado, ereto, cônico e pode alcançar 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros em diâmetro. Geralmente, apresenta uma cicatriz, identificando o local de inserção do caule e das folhas basais. As raízes têm um aspecto estriado e a mesma coloração do rizoma, com diâmetro de 1 a 3 milímetros e comprimento que pode ultrapassar 10 centímetros. As raízes laterais são delgadas, filiformes e frágeis. Os estolões são mais claros que o rizoma e apresentam os nós separados por entre nós estriados, com cerca de 2 a 5 centímetros de comprimento. Quanto à identificação microscópica, em uma seção transversal, a raiz adventícia apresenta células epidérmicas com paredes periclinais externas, espessadas e cutilinizadas, algumas com resquícios de pelos absorventes. A exoderme é formada por uma ou duas camadas de células maiores, poligonais a quadrangulares, com paredes suberizadas, podendo apresentar gotículas de óleo. O córtex é formado por parênquima contendo grãos de milho, que às vezes pode apresentar uma camada mais externa com células colenquimatosas e conteúdo resinoso. Já a endoderme consiste de uma única camada de células parenquimáticas com espessamento de suberina nas paredes anticlinais. O periciclo apresenta uma ou mais camadas de células parenquimáticas, geralmente desprovidas de grãos de amido.
Os feixes vasculares formam um cilindro interrompido, intercalados por células parenquimáticas que circundam uma medula preenchida por parênquima amilífero. Os estolões apresentam a mesma caracterização das raízes, porém, a epiderme e a exoderme podem ser substituídas por uma periderme com poucas camadas de suber e a medula pode apresentar células pétreas com paredes espessadas e pontuações simples. O rizoma mostra contorno irregular e uma organização tecidual mais complexa, devido à distribuição dos feixes vasculares em direção às raízes e estolões. A epiderme e a exoderme são parcialmente substituídas por periderme pouco desenvolvida. O parênquima cortical é rico em amido e gotículas de substância resinosa e apresenta células pétreas. A endoderme é nítida e contém gotículas de óleo essencial. O parênquima medular contém amido e apresenta espaços intercelulares de vários tamanhos separados por septos transversais, e as células pétreas também estão presentes. Em relação à descrição microscópica do pó, a amostra satisfaz a todas as exigências estabelecidas para a espécie, menos os caracteres macroscópicos. São as suas características: coloração castanho clara, abundância de grãos de amido arredondados ou romboides isolados, que medem por volta de 5 a 15 micrômetros de diâmetro, com hilo em fenda ou estrelado, e que, quando são agregados, eles formam grupos de 2 a 6 componentes, alcançando 20 micrômetros em diâmetro. Eles também apresentam fragmentos de suber com células poligonais e conteúdo alaranjado. Além disso, apresentam também fragmentos de parênquima com grãos de amido, fragmentos de tecido vascular com elementos de vaso anelar, helicoidal ou reticulado, que são curtos ou podem ser também alongados, com placas de perfuração simples, e parênquima vascular associado, que podem ser raros elementos de vaso pontuados. Obrigada.